Pois bem, isto posto, eu gostaria de falar sobre esta figura também, da Reforma Protestante, que se chama Zwinglio. Ele é um suíço e que nasce no dia 1º de janeiro de 1484. Lutero, ele nasceu em 1483. De modo que eles eram contemporâneos. Eu não sabia disso. Quando eu cheguei em 2005 na Suíça, em Zurique, eu comecei a andar por todas essas igrejas onde o Zwinglio ele tinha pregado. Eu comecei a perceber as igrejas sem as imagens, sem os altares católicos. Eu vi uma estátua enorme de Zwinglio em Zurique. E eu comecei a pesquisar, comecei a aprender sobre ele. E, na verdade, ele hoje não é conhecido tanto quanto Calvino e Knox e a história da Reforma Protestante em Genebra. E ainda que esteja exposta esta Reforma Protestante em tantos lugares, os suíços, eles desconhecem sobre Zwinglio. Eu estava com meu amigo Simon em Zurique em 2005, ele não tinha a mínima ideia quem era este primeiro, que foi o primeiro reformador suíço contemporâneo de Lutero. E assim dito, a gente percebe, olha aqui para mim, mais uma vez, como a Europa se tornou este lugar pós-cristão, onde os indivíduos desconhecem a história desses homens cristãos que fizeram a história do cristianismo. Bom, é extraordinário perceber e ler a biografia de Zwinglio, porque ele era um camarada extremamente inteligente, tanto quanto Lutero. Tinha uma formação, uma educação extraordinária. Zwinglio, ele foi educado na religião católica, ele tinha pais católicos, tementes a Deus. A gente vai descobrir que ele logo cedo, logo jovenzinho, se destacava pela sua inteligência e pela sua devoção, amor à verdade. E ele fica 2 anos com seu tio, diz a sua biografia, que estava em Basileia. É ali que ele aprende o latim, o grego, aprende a música que ele gostava também muito e era uma das suas paixões. Olha aqui para mim. O que é extraordinário perceber era o conhecimento desses indivíduos, como eles navegavam com a filosofia, navegavam com o latim, com o grego, com tudo aquilo que tinha a ver com os estudos humanos. E eles sabiam muito. Isso nos chama muito a atenção e me chama a atenção, porque no contexto da Europa, eu tenho que saber, eu tenho que ler, eu tenho que aprender. Eu, conversando com amigos agnósticos, ateus, eles falam de filosofia, eles falam de psicologia, eles fazem a viagem a Freud, eles falam sobre a partícula de Deus, eles falam de inúmeros assuntos que, na maioria esmagadora das vezes, quando eu converso com alguém de igreja, eles não têm a mínima ideia, porque eles têm o conceito de ciência contra a fé, religião contra ciência, e etc, etc, e etc. E nós temos que aprender com a história da igreja, com esses homens, que esses indivíduos no contexto europeu, eles usavam as ferramentas que têm a ver com a inteligência humana, com as ciências humanas, para poder apresentar Jesus o Cristo. Isso dito, nós temos que ter também a consciência que há um momento que tudo isso acaba. E é a experiência pessoal. E é aquilo que a gente conhece no Novo Testamento como experiência, ou conhecimento de Deus. Que são sinônimos esses conceitos. Conhecimento de Deus, no Novo Testamento, não é teologia, não é mestrado em divindade, que eu estou fazendo aqui no North Park. Já imaginou? Master, eu ser um master, eu fazer um mestrado e dominar a Deus, é isso que significa em inglês. E o master, você se torna um mestre em qualquer assunto, mas imagine um master em divindade. É uma loucura. Mas você usa as ferramentas do pensamento, pelo amor de Deus, mas o que de fato conhecimento de Deus significa no Novo Testamento é a experiência que você tem de fé. E esses homens tinham. Esses indivíduos, eles experimentaram e provaram a Deus. No entanto, tinha lugar a razão e tinha lugar a fé. Tinha lugar a intelectualidade, porque eles pensavam, e tinha também lugar a experiência com Deus, o conhecimento de andar com Ele. Ora,
Ele depois foi a Berna, capital da Suíça, Zwinglio, e ele começa a ler. Olha que maravilha. Todos os autores gregos, romanos, clássicos, ele lia e agregava cada vez mais conhecimento. De modo que foi de 1500 a 1502, onde ele finalmente vai a Viena estudar filosofia escolástica, astronomia, física, além de estudar, sobretudo, os clássicos antigos. Olha aqui para mim. Um sujeito desse, ele estava preparado, como o apóstolo Paulo estava preparado. E nós já vimos, já estudamos na Grécia, para falar com quem quer que fosse. Epicureus, estoicos, eu e você estamos neste curso da história da igreja nos preparando para usar a nossa mente, o nosso conhecimento, para testemunhar a fé e a experiência que nós temos com Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Isto posto, o que a gente tem que ressaltar também, mais uma vez, já tinha dito, é que ele era um indivíduo vocacionado para a música, e ele gostava de flauta, de violino, de harpa, e ele começou a ganhar o carinho da população, de modo que ele tinha tanta versatilidade em tantos segmentos da arte, da música, da filosofia, da teologia, e ele foi convidado a ensinar latim na escola de São Martim, em 1502, na Basileia. Ora, quando Zwinglio chega em Glarus, esta é a cidade que ele chega, a população não tinha um sacerdote. E olha para um perfil deste, um camarada com toda esta bagagem de ferramenta, e eles pedem a Zwinglio formalmente para que possa ser o padre, o pároco, o priest, o sacerdote responsável por aquela paróquia. Portanto, em Constância, esse pedido formal acontece em 1506. Ele aceita, ele é ordenado, e às margens do lago de Zurique, ele celebra a sua primeira missa, a sua primeira reunião, que ficaria como um sacerdote em Glarus por 10 anos. Essa história, essa trajetória de Zwinglio, de modo que foi nesse período em Glarus que ele pela primeira vez teve contato com Erasmo de Roterdã. Você vê como há um overlap, como estes reformadores, ou esses indivíduos da história da igreja, eles simplesmente vivem no mesmo período, trocando figurinhas e ideias e se reunindo algumas vezes, tendo conversas cara a cara e desenvolvendo os seus ministérios, ou dizendo esta revolta ira santa contra o sistema católico nos seus países. Nós estamos falando de Zwinglio na Suíça, mas agora falávamos de Lutero na Alemanha. Eu acabo de mencionar Erasmo de Roterdã, que estava na Holanda. Pois bem, uma coisa importantíssima para ressaltar é que nesse período os padres, eles eram enviados às batalhas, havia muita batalha, sobretudo entre católicos e protestantes. Neste momento, nós já começamos a definir aquilo que seria o movimento católico, aquilo que seria o movimento protestante, aquilo que seria os cantões católicos na Suíça e aquilo que seria os cantões que começam a agregar as ideias do protestantismo. E por isso, Zwinglio, ele era um capelão, e ia a estas batalhas. E neste processo, Zwinglio começa a ser formado e forjado. Ora, ele começa a ler muito os pais da igreja, Orígenes, Ambrósio, Jerônimo e Crisóstomo, todos os pais da igreja. É interessante notar que, conquanto ele, Zwinglio, gostasse de Agostinho, Lutero foi influenciado por Agostinho de uma maneira muito mais forte e positiva do que o próprio Zwinglio. Ora, é em 1516 que Zwinglio
ele chega à conclusão que irremediavelmente havia um abuso horroroso dos católicos da igreja, por parte da igreja, com respeito à venda das indulgências. E Lutero ainda não era conhecido na Suíça. É importante a gente frisar, a gente falar nesse momento que Lutero e Zwinglio, eles eram contemporâneos fazendo movimentos similares, mas Lutero ainda não era conhecido na Suíça. Ele diria que Zwinglio, ele havia iniciado muito antes a pregar o evangelho do que Lutero ter feito aquilo que ele fez na Alemanha. E a gente começa a perceber que já começara, não uma intriga, mas uma discordância entre Lutero e Zwinglio. A gente vai perceber quando eles tiveram esse face-to-face, esse encontro cara a cara, como se exacerbou essa diferença. Zwinglio chegaria em Zurique no dia 27 de dezembro de 1518. Foi recebido com toda alegria, calorosamente, pelos suíços de Zurique, reconhecendo a sua versatilidade, a sua capacidade intelectual, a sua eloquência, os seus serviços como capelão nas guerras. Ele é abraçado pela população de Zurique e ele começa os seus trabalhos públicos aos 36 anos de idade. Olha só. Logo que ele começa, ele vai já expondo e pregando os evangelhos, ele todos os dias, tanto quanto João Calvino fará o mesmo em Genebra, todos os dias pregando as cartas paulinas, os Atos dos Apóstolos, é interessantíssimo, e prega o Novo Testamento inteirinho, diariamente, sem pausa, mas deixa de fora o Apocalipse. Por achar que não era um livro apostólico. Olha aqui para mim, olhando para o Calvino, que nunca comentou o livro do Apocalipse, olhando para o Lutero, que não entendia, que também queria que colocasse fora do cânon o Apocalipse, mesmo o Zwinglio. Prega tudo menos o Apocalipse. É interessantíssimo fazer esta leitura do século XXI e ver no passado como estes homens tão inteligentes, tão capazes, tão estudados, eles olhavam para o Apocalipse com este medo, com esta paura, com esta fantasmagoria, este receio de não conseguir entender e interpretá-lo. Bom, ele fica extremamente famoso e conhecido literalmente, Zwinglio, em Zurique, devido às suas pregações. É neste momento que a reforma de Lutero ela chega na Suíça, alguns escritos de Lutero. E Zwinglio veio a saber, em Basileia, em 1519, da existência de Martinho Lutero. Uma coisa interessantíssima a ressaltar é que há pelo menos uma diferença que a gente nota quando a gente lê e estuda o movimento na Suíça e o movimento também na Alemanha. Uma diferença muito interessante é o fato de que a reforma alemã foi decidida, por exemplo, dizem os comentaristas, pela vontade dos príncipes, e a reforma suíça foi decidida pela vontade do povo. Ponto. É algo a pensar, é algo que a gente pode refletir, é algo que eu gostaria de apenas deixar com vocês como um simples comentário para trazer a diferença entre aquilo que ocorrera na Alemanha e aquilo que ocorrera também mais na Suíça. O movimento da reforma, o movimento anti-catolicismo, autoritarismo papal, porque surge também na Suíça da mesma forma. E você vai perceber quando eles se encontram, como há muita coisa esmagadoramente em comum entre Zwinglio e Lutero, ainda que um não sabia da existência do outro, ou ainda que soubesse, não existia WhatsApp, não existia text, não existia o Skype, não. Eles estavam produzindo os seus países, eles estavam pensando, eles estavam escrevendo, eles estavam pregando, mas eles não sabiam 100% o que um falava e que o outro respondia. Ora, foi em uma dessas batalhas que Zwinglio veio a falecer, na Batalha de Kappel.
Foi em 1530, mais uma vez, batalhas entre católicos e protestantes nos cantões. E diz a biografia que ele não levava nenhuma arma, ele simplesmente estava consolando um dos soldados feridos e motivando o soldado a levantar e a seguir lutando. No entanto, quando ele se ajoelha para consolar o soldado, ele toma uma pedrada na cabeça, ele é levado ao chão e depois ele acaba sendo ferido por golpes, e ele vem a falecer dizendo: estas são as últimas palavras de Zwinglio. Eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Com a minha idade, hoje eu tenho 47 anos de idade, este homem com 47 anos de idade morria e se tornara o primeiro reformador da Suíça. Ora, houve um encontro entre Zwinglio e Lutero. Eu sei que esta aula está se estendendo, mas eu gostaria que você guardasse todos estes pontos e estes temas, porque eles estão intrinsecamente conectados e ligados uns com os outros, e eu fiz propositalmente esta aula para que você tivesse encadeado todos esses temas juntos, de modo que a disputa de Marburgo, assim conhecida, onde aconteceu na Alemanha, no castelo de Marburgo, nos dias 1, 2, 3 e 4 de outubro de 1529. 4 dias de discussão. E eu li basicamente na íntegra. Eu tenho este material em inglês, eu não achei em português. Eu não sei se existe. Pode ser que exista este material em algum livro da história da igreja em português. Eu recebi isso da minha professora no mestrado e com muita tristeza eu acompanhei a leitura, porque existia um tom de sarcasmo, existia muitas vezes um tom de quase que supremacia ou superioridade, ora de Lutero, ora de Zwinglio. E Lutero, ele estava com o seu companheiro Melanchthon, e Zwinglio com o seu companheiro Ecolampadio. Existia muita gente boa de Deus também. A gente percebe que há nomes como Busser, Édio e Capito, que faziam um esforço enorme para conciliar as duas partes. Mas infelizmente isto não acontece. De modo que por 4 dias eles estão conversando. No entanto, eles entram de acordo sobre 14 temas, 14 assuntos eles estão de acordo. Olha aqui para mim. Apenas um eles não estavam de acordo. E infelizmente era o assunto da Eucaristia. Eu fico olhando isso com uma tristeza tão grande, porque foi Jesus quem disse na Last Supper, ou na última ceia, que a gente deveria fazer. O que ele fez com os seus discípulos, todo aquele movimento, toda aquela gratidão, toda aquela Eucaristia, toda aquela ação, toda aquela razão de unidade, de celebração, até o dia que ele voltasse e nós faríamos como nós faremos, todos juntos. No entanto, se existe algo que nos divide, é verdadeiramente a Eucaristia. Você sabe o que eu estou falando. Eu cresci na igreja presbiteriana, eu ando e andei com os batistas, eu venho também de experiências de neopentecostais, eu estou hoje transitando em tantas denominações nos Estados Unidos. Ora dizem as crianças podem, ora dizem as crianças não podem, ora dizem se você foi batizado por imersão você pode, ora dizem se você não foi batizado de tal modo você não pode, ora se você fez a classe de catecúmicos você pode, ora se você não fez você não pode. Isso é um motivo horrorosamente de divisão. E acontecera também com Lutero e com Zwinglio. De modo que Lutero dizia, é assim, Jesus disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue, e deve ser interpretado ao pé da letra. Se ele fez a transformação de água ao vinho, se ele fez milagres, ele também é capaz de fazer o milagre, de transformar este pãozinho, este vinho no seu corpo e no seu sangue, ponto final. De modo que Zwinglio, ele dizia,
esse é o meu corpo, quer dizer simplesmente isto significa o meu corpo. Ora, eles não conseguiram chegar em acordo. Eles finalmente decidiram que 14 temas estavam de acordo, mas esse último tema seria absolutamente impossível. E é triste ler quando Lutero ele resume o final desta reunião, dizendo: nosso espírito e vosso espírito não estão de acordo. E mais ainda, na dieta de Augsburgo, em 1530, os discípulos de Zwinglio, ou os zwinglianos e os luteranos, de novo, novamente, eles entraram em acordo com as 14 teses ou temas da reforma, mas não estavam de acordo com a Eucaristia. Havia ainda divergência. Suposto, eu quero terminar esta aula apenas dizendo sobre a Contra-Reforma, que foi o que acontece em 1545. A Igreja Católica se reúne na cidade de Trento, onde hoje é a Itália, e convoca o que nós conhecemos na história da Igreja como Concílio de Trento. Ora, o que acontece no Concílio de Trento, Flávio? Boa pergunta. Em primeiro lugar, o movimento dos jesuítas, que a gente conhece no Brasil tão bem, como também na Europa, ele se inicializa, ele se estabelece neste Concílio de Trento. Eles ratificam, sim, o celibato eclesiástico, eles ratificam a autoridade papal, eles ratificam tantas coisas que nós sabemos do movimento católico, tanto quanto a mudanças de reformas nos seminários, na Universidade Católica, de uma forma geral, por toda a Europa. Eles também vão dizer sobre a Vulgata, a tradução latina, que deveria ser a tradução oficial da Bíblia, mas você percebe também alguns movimentos. Por exemplo, eles reconheceram que havia de fato muito abuso nas indulgências papais praticadas pela Igreja Católica Romana. Ora, Lutero continua sendo herege. A gente percebe que nada mudou com João Wycliffe e Jan Hus, porque já estavam mortos. E eles continuavam sendo hereges. No entanto, eu quero dizer para você que, graças a Deus, veio a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante foi a salvação para a Igreja Católica. Ora, o que isso quer dizer, salvação da Igreja Católica? Se você pensar que do ponto de vista histórico do século IV, a partir de Constantino até o século XVI, alguns indivíduos saíram ou queriam ter vozes e falar e agir dentro da Igreja Católica e nada aconteceu, tudo foi abafado, eles foram matados, eles foram tidos como hereges até que surge a Reforma Protestante, e foi na Reforma Protestante que, de fato, força uma reunião institucional. O Concílio de Trento foi a primeira reunião institucional onde a Igreja Católica, como instituição, cai em si e percebe que havia algo de errado e que eles haviam se equivocado no processo. O que nós temos a partir do Concílio de Trento é uma conscientização também, e cada vez maior, pelo amor de Deus. Eu acabo de voltar da Islândia, num retiro espiritual com acompanhadores espirituais de toda a Europa, muita gente católica, luterana, quakers, protestantes, anglicanos, meu Deus! Nós participávamos da comunhão, da Eucaristia, e graças a Deus, ninguém perguntava se era transubstanciação, se era discípulo de Zwinglio, se era discípulo de Lutero. Ninguém perguntava nada, a gente participava com muita alegria. Aliás, eu quero terminar esta aula colocando aqui, expressando a minha esperança, porque foi maravilhosa essa experiência que eu tive. Experiência de diferentes tradições, onde, como a gente diz em inglês, major on the majors, minor on the minors. A gente enfatiza aquilo que nos une, aquilo que de fato é o principal da nossa fé, da nossa doutrina, da nossa tradição. E aquilo que não tem tanta importância a gente deixa de lado, porque não vai nos unir, não vale a pena a gente gastar energia em conversar, em disputar. E foi interessantíssimo que na Islândia, este cozinheiro que estava cozinhando todas as nossas refeições, ele levou a gente no hot spring. Hot spring é essa natureza divina que surge dos vulcões da terra e subitamente a gente percebe essa fumacinha, esse vapor subindo de um hot spring, de uma água
que surge do nada da Terra, como fruto e resultado e produto ou subproduto de vulcões, de quilômetros de distância da superfície da Terra, vem se desencadeando este calor do seio da Terra e surge esta aguinha maravilhosa, este chefe de cozinha nos trouxe, todos nós, 40 acompanhadores espirituais, colocou ali a massa do pão num container, colocou numa tigelinha, cobriu e disse: em 24 horas vocês vão ter o pão para a Eucaristia de vocês. Ele deixara ali essa massa por 24 horas, no dia seguinte, ali, em cima do hot spring, como se fosse um forno ao ar livre, um forno divino, criado por Deus, literalmente. E ali estávamos nós, sem questionamentos doutrinários. Se era simbologia, se era presença real, se era mistério, se era transubstanciação, se era realmente o corpo de Jesus ou o sangue, nada disso a gente participa com tanta alegria. E eu quero terminar esta aula. Eu sei que no teu contexto, eu sei que você vai encontrar muita gente de diferente tradição, que você possa ter essa consciência. Aprender com a história da igreja, aprender muita coisa positiva que aconteceu, mas também muito equívoco, para que a gente não comete mais os mesmos equívocos. Um beijo grande a todos vocês. Eu espero que você possa ter abraçado este conteúdo e eu te vejo na próxima aula. Até lá.